Obrigado porque você veio. Eu sou o Wagner e organizei o CONACAT para você. Aproveite tudo, dê uma olhada nos horários e nos títulos das palestras que mais têm a ver com você. Sempre tem um tema que chama mais a nossa atenção, não é mesmo? Sempre tem algum palestrante que chama mais a nossa atenção. Então agende-se, faça o compromisso de, no horário da sua palestra, estar aqui comigo. O CONACAT vai até este domingo e todas as informações importantes eu vou enviar para o e-mail de quem está inscrito em nosso site www.catolicoemrede.com.br. A sua inscrição é muito importante para que você receba informações e não perca nada. Uma ótima palestra para você e seus amigos. Deus te abençoe. Todos que estão acompanhando o primeiro CONACAT, eu digo primeiro porque esperamos que essa seja apenas a primeira de muitas edições dessa excelente ideia do Wagner Moura, a quem eu gostaria de agradecer aqui pela confiança, pelo apoio e pelo convite para ministrar essa palestra e compartilhar um pouco com os participantes do CONACAT o que é o Citizen Go, o que nos inspira, um pouco da nossa história, ainda muito recente, e dar algumas dicas também de como as pessoas podem utilizar bem a plataforma de petições do Citizen Go. Também gostaria de agradecer a todos os que estão apoiando o evento nas redes sociais, com patrocínios, sorteios de livro, e os que estão compartilhando a página do CONACAT no Facebook, no Twitter, e também agradecer a todas as pessoas que têm colaborado, que têm ajudado a tornar o Citizen Go uma ferramenta conhecida e, consequentemente, mais eficaz. Bom, então para começar eu gostaria de só apenas dar uma prévia sobre o que a Igreja tem falado nos últimos anos, nas últimas décadas, sobre a ação política, sobre a participação dos leigos na vida pública. Obviamente, os leigos sempre tiveram a participação na vida pública. Nós, inclusive, temos vários santos leigos, santos canonizados, beatos, e também aqueles que, ainda que não tenham sido canonizados ou beatificados, seguramente viveram a santidade na vida pública ao longo desses 2000 anos de história da Igreja. Para citar dois exemplos um pouco mais distantes, o rei São Luís, da França, e São Thomas More, que inclusive é padroeiro dos políticos. Foi declarado padroeiro dos políticos pelo Papa São João Paulo II. E um exemplo mais recente, dentre todos os mártires da Cristiada, da Guerra Cristera. Claro, houve também mártires sacerdotes na Guerra Cristera, mas a maioria dos mártires cristeiros é composta por leigos, e dos quais eu destacaria o menino José Luis Sánchez del Rio, que entregou seu sangue nessa luta. Acho que não pode haver uma participação mais esplendorosa para um católico, na vida pública, dar o seu próprio sangue para defender a fé. E o beato Anacleto González Flores, que foi beatificado pelo Papa Bento XVI e cuja canonização, segundo me consta, já está muito próxima. Ele foi jornalista, advogado e foi um dos líderes e dos organizadores das negociações pacíficas da Cristiada, antes que o evento adquirisse a dimensão mais dramática de luta armada, de luta legítima armada para defender a liberdade religiosa, para defender a Igreja e para defender a fé católica. Então, ao longo desses 2000 anos de história da Igreja, os leigos sempre participaram e sempre houve grandes exemplos.
Porém, desde o Concílio Vaticano II, houve um aprofundamento da participação dos leigos na vida pública. O Concílio Vaticano II tem um documento chamado Apostolicam Actuositatem, documento breve que fala das diretrizes gerais sobre a participação dos leigos. Depois, o Papa São João Paulo II escreveu uma exortação apostólica pós-sinodal chamada Christi Fideles Laiti, que está disponível no site do Vaticano para baixar, por meio da qual ele aprofunda as observações gerais que são expostas no documento Apostolicam Actuositatem. Esse é um documento mais longo, mais profundo. Se eu não me engano, a edição em português tem em torno de 200 páginas. E esse documento é um marco. Eu entendo que é um marco para a atuação dos leigos na vida pública, porque o Papa afirma claramente que não se trata de mera opção. Não existe uma opção entre permanecer na vida paroquial, simplesmente, e não fazer nada na vida pública. Não. Todo católico está obrigado, e também isso nos diz o Compêndio de Doutrina Social da Igreja, como eu vou mostrar daqui a pouco, todo católico, todo fiel leigo está obrigado a participar na vida pública e contribuir ativamente, primeiro com seu exemplo, com a sua busca de conversão diária, claro, não com a pregação, ficar puxando a orelha dos outros ou dando lição de moral, não. Mas trabalhar ativamente e primeiro sempre procurando dar um exemplo de vida cristã para ordenar as realidades temporais segundo os princípios evangélicos. Não se trata de opção. Infelizmente, hoje nós vemos muitas pessoas que preferem simplesmente permanecer numa vida estritamente paroquial, o que não é errado, não é pecado, não é imoral, claro que não, mas a Igreja, os papas têm pedido incessantemente essa inserção, essa atuação, esse comprometimento maior na vida pública e dentro disso é interessante notar que quando a Igreja utiliza a palavra política, ela não se refere simplesmente à ocupação de cargos eletivos. A vida política é tudo aquilo que tem a ver com a vida da polis, da cidade, do Estado. Então, o campo se amplia, porque muitas pessoas pensam na vida pública. Então, eu tenho que me candidatar? Não necessariamente. Você vai contribuir para a ordenação das realidades temporais segundo os princípios evangélicos por meio da sua atividade cotidiana. Então, existe esse documento, Christi Fideles Laiti, e a atuação do Citizen Go, que vai ser o tema principal aqui da palestra, ela se fundamenta justamente nesses documentos. Eu gostaria de citar aqui, ler brevemente, duas passagens, uma do Compêndio de Doutrina Social da Igreja e outra da Exortação Apostólica Ecclesia in America, do Papa São João Paulo II, que também tem um comentário, tem um ponto em que fala da ação dos leigos na vida pública. Bom, há um trecho do Compêndio de Doutrina Social da Igreja que diz o seguinte: enquanto parte do ensinamento moral da Igreja, a doutrina social reveste a mesma dignidade e possui autoridade idêntica à de tal ensinamento. Então é interessante aqui observar que a doutrina social da Igreja não é uma opção, mas no que diz respeito aos princípios da doutrina social da Igreja. Ou seja, a aplicação desses princípios vai depender das circunstâncias em que eles serão aplicados. Porém, os seus princípios, as suas linhas gerais, não são matéria de opção. Fazem parte do ensinamento moral da Igreja e, portanto, obrigam o fiel. A citação continua. Ela é magistério autêntico que exige a aceitação e a adesão por parte dos fiéis. O peso doutrinal dos vários ensinamentos e o assentimento que requerem devem ser ponderados em função da sua natureza, do seu grau de independência em relação a elementos contingentes e variáveis e da frequência com que são reafirmados. Então, nesse segundo ponto,
é interessante que o compêndio de doutrina social pondera a afirmação inicial. Existe uma obrigação, mas a aplicação e o grau de assentimento, o grau de autoridade de cada ensinamento vai depender de alguns critérios. Bom, então esse primeiro ponto, né, nós temos como fiéis leigos a obrigação de pautar a nossa ação pelos princípios da doutrina social da Igreja, que estão expostos no compêndio e também nas encíclicas chamadas sociais, que tem início com a Rerum Novarum, do Papa Leão XIII, Coisas Novas, né, a tradução de Rerum Novarum, do século XIX. Essa encíclica foi publicada no século XIX. Existem outras obras que tratam do tema da doutrina social da Igreja. Uma delas, que já teve em edição aqui no Brasil, mas está esgotada e pode ser encontrada na estante virtual, é a obra do Pierre Bigot. Né? Pierre, P-I-E-R-R-E-B-I-G-O. É um autor francês que faz uma exposição geral também da doutrina social da Igreja e que é considerada por muitos autores, e dentre eles Jean Auset, que foi um leigo católico francês muito atuante nos anos 60, 70. Segundo Jean Auset, talvez a obra, naquela época pelo menos, a obra mais importante sobre a doutrina social da Igreja escrita até aquele momento. O próprio Jean Auset publicou alguns livros extraordinários que infelizmente não existem em português. Um deles chamado A Ação, que é uma espécie de manual para a ação dos católicos na vida pública. Ele fala sobre todos os temas possíveis que têm a ver com a ação dos católicos na vida pública. Por exemplo, a necessidade e a importância da presença do elemento financeiro, do dinheiro, a elaboração de palestras, como organizar um movimento, associar grupos de estudo, células de ação, etc, etc. Esse livro está em espanhol e em inglês, com o título de Action. As pessoas podem comprar na internet. E também ele escreveu talvez a sua obra magna, Para que ele reine, que é um livro sobre o reinado social de Cristo, e ele explica de forma, uma exposição histórica e com elementos de filosofia política, como deve se pautar a ação dos leigos na vida pública e o que significa o reinado social de Cristo. Em breve, se Deus quiser, as edições Cristo Rei e a editora Resistência Cultural, em parceria, vão publicar um livro escrito pelo Rafael Vitola Brodbeck sobre o reinado de Cristo, sobre o reinado social de Cristo. Um livro bastante completo, tem cerca de 300 páginas, que vai oferecer para as pessoas, os leitores de língua portuguesa, também uma referência doutrinal, teórica sobre esse tema. Passando à próxima citação, da Ecclesia in America, também pode ser lida no site do Vaticano. Duplo é o âmbito em que se realiza a vocação dos fiéis leigos. O primeiro, e mais condizente com o seu estado laical, é o das realidades temporais, que são chamados a ordenar conforme a vontade de Deus. Então está aqui aquilo que eu havia dito no início. Os leigos são chamados a ordenar as realidades temporais segundo a vontade de Deus. Claro, primeiro, por seu próprio exemplo, através de uma coerência de vida. E segundo, propondo ações, propondo meios de atividade, meios de formação, que vão multiplicar os frutos dessa ação ordenadora. Dos leigos espera-se uma grande força criadora em gestos e obras que manifestem uma vida coerente com o Evangelho. Então, eu acho que nós podemos dizer que em Citizen Go nós pautamos a nossa atividade
nós buscamos a inspiração diretamente nesses documentos mais recentes do Magistério da Igreja. Então, essa primeira parte, o objetivo era expor um pouco aquilo que fundamenta a nossa ação. Agora eu passo para a segunda parte, que é falar um pouco sobre a origem do Citizen Go, de onde surgiu a ideia, quais são as propostas gerais do Citizen Go, a estrutura, como funciona, e depois finalizar com algumas dicas de como utilizar a ferramenta de criação de petições. Bom, a origem mais próxima, né, do Citizen Go remonta ao ano passado, 2013, quando se deu a fundação propriamente dita, né, do Citizen Go, mas a origem remota vai até o ano de 2000, remonta ao ano de 2001, quando na Espanha um grupo de jovens decidiu criar uma plataforma de ação online para poder dar voz àqueles que não tinham voz. Ou seja, os católicos, os cristãos, aqueles que tinham por princípio e interesse e vontade a defesa da vida, da família, da liberdade. Liberdade religiosa, entendida, né, no seu justo contexto, e a liberdade de educação dos pais, ou seja, a não intromissão do Estado na vida familiar. Bom, desse grupo de jovens participavam os dois membros fundadores do Citizen Go, o Inácio Arçuaga e o Álvaro Zulueta, que permanecem até hoje. As primeiras campanhas foram feitas por meio de uma plataforma muito rudimentar na internet, não uma plataforma amadora, e ainda assim começaram a ter bom resultado. E eles deram essa plataforma o nome de Hazte Oír, que em espanhol significa faça-se ouvir. A ideia então de veicular a voz daqueles que não tinham voz, que não podiam ser escutados. Porque vivia-se e vive-se ainda num ambiente extremamente laicizado, de extrema resistência e combate e até mesmo de censura àqueles que querem defender a vida, desde a concepção até a morte natural, a família entendida como a união entre um homem e uma mulher para toda a vida, e as liberdades legítimas, né, e não a libertinagem. Muitas pessoas misturam os dois conceitos. Bom, a Hazte Oír foi crescendo, passou das atividades online a atividades offline também, de diversas naturezas, marchas pró-vida, organização de mostras, a mais recente delas a Expovida, que é uma espécie de museu, uma exposição para mostrar a realidade nua e crua do aborto, a distribuição anual de prêmios, os prêmios Hazte Oír. Todos os anos eles escolhem cidadãos espanhóis que são referência na defesa desses três pilares e realizam a distribuição pública desses prêmios. A página na internet do Hazte Oír não é só como a do Citizen Go, uma plataforma de petições, mas é também uma página de notícias, edição de livros. Talvez duas das principais publicações do Hazte Oír que foram distribuídas gratuitamente aos assinantes da lista, aos doadores, são o Projeto Sapateiro, o Sapateiro ex-presidente da Espanha, um livro que apresentava o projeto de destruição da nação espanhola e de implantação do socialismo na nação espanhola. E uma publicação mais recente chamada Compromisso e Liderança, a tradução de um livro de um católico converso, era um membro do Partido Comunista, se eu não me engano, na Inglaterra, e se converte e escreve um livro
tentando apresentar as técnicas utilizadas pelos comunistas que são neutras e que poderiam ser utilizadas por católicos na atuação na vida pública. As técnicas são neutras, ou seja, que não são em si más. Né? Nós sabemos que os comunistas utilizam, sim, meios de ação que são intrinsecamente maus. O livro não trata disso. Então, essa edição foi publicada, se eu não me engano, ainda nesse ano, foi distribuída para os assinantes, para os doadores do Asteoir na Espanha, e foi disponibilizado um PDF gratuitamente para quem mora fora da Espanha. Então, quem tiver interesse pode procurar asteoir.org e o PDF está lá em espanhol. Bom, durante esses 13 anos, muitas pessoas tomaram conhecimento do Asteoir fora da Espanha e participavam das campanhas, assinando e compartilhando aquelas que, porventura, tivessem um âmbito mais, uma implicação internacional, por assim dizer. Eu mesmo participava das campanhas e por isso já conhecia o trabalho do Asteoir, e foi por isso também que eu tive providencialmente a oportunidade de conhecer, ficar sabendo da oportunidade de me somar à equipe do Citizen Go. Durante todo esse tempo, essas pessoas que conheceram o Asteoir fora e que vivem fora da Espanha, sempre enviaram mensagens, muitas delas enviavam mensagens ao Inácio e ao Álvaro, pedindo a elaboração de uma plataforma semelhante, porém de atuação internacional. Porque essas pessoas e eles mesmos sabiam que não existia essa plataforma. Existem plataformas semelhantes internacionais? Sim. Mas essas plataformas não existem para defender a vida, nem a família, nem as justas, ou pelo menos a liberdade religiosa e principalmente a liberdade de educação. Essas plataformas têm um caráter de orientação, têm como critério de orientação ideológico os princípios da esquerda e, portanto, não comportam a defesa dos valores cristãos que o Citizen Go procura defender. Bom, por que essa plataforma internacional não foi feita antes? Porque não havia ainda estrutura. O momento certo realmente foi o ano passado, no final de na passagem de 2012 para 2013. O Asteoir enviou para os seus colaboradores uma pesquisa de opinião, eles sempre fazem isso todos os anos, perguntando sugestões para os projetos para o ano seguinte, o que as pessoas acharam dos projetos realizados no ano que termina, etc. E uma das perguntas que havia nessa pesquisa era o que as pessoas achavam da elaboração, da construção de uma plataforma semelhante ao Asteoir, de caráter, né, com essa característica de ser internacional. E, se eu não me engano, em torno de 73%, 74% das pessoas acharam a ideia excelente. Isso motivou a junta diretiva do Asteoir a avançar esse projeto. Então, inicia-se a busca por pessoas para compor essa equipe, com um anúncio de trabalho, né, um anúncio de essa oferta de trabalho na própria página do Asteoir. E então, após a seleção, é conformada essa equipe, cujo núcleo, né, vamos dizer assim, é composto pelo Álvaro Zulueta, que é o diretor-geral, e os diretores de campanha, para cada idioma. Então, uma coisa que tem que ficar clara é que Citizen Go não atua por países, e sim por idiomas. O Gregory, que é o responsável pelas campanhas em inglês, ele vai procurar não só atuar para atender os temas que acontecem nos Estados Unidos, onde ele mora, mas também os temas que ocorrem, os problemas que ocorrem em outros países em que o inglês é a língua materna e até em outros países que o inglês
Não é o principal idioma, mas é falado. Então, em alguns países do leste europeu, por exemplo, as campanhas em inglês do Citizen Go têm um retorno muito bom. Então, inicie seu trabalho com 7 idiomas. Inglês, espanhol, e aqui no caso do espanhol, focado na América Latina, porque o Astoir cuida do espanhol, foca nas atividades da Espanha, né? E italiano, polonês, alemão, português e o russo, que já devia ter iniciado desde o ano passado, mas por dificuldades técnicas, por dificuldades políticas, mesmo nós sabemos que a situação na Rússia é bastante complicada, o uso da internet e outros fatores. Então a implantação das campanhas em russo teve de ser congelada e agora ela foi retomada. Então nós já temos, graças a Deus, já temos uma pessoa e muito em breve ela já vai começar a fazer esse trabalho e já existe a perspectiva de iniciar campanhas também para as Filipinas, em coreano, em croata e, se eu não me engano, bom, mais 2 ou 3 outros idiomas que eu me esqueci agora, eu peço perdão, mas vocês vão ficar sabendo em breve. Bom, iniciem seus trabalhos. Então, o Citizen Go começa em setembro de 2013, então já estamos próximos de completar um ano, com esse objetivo, ser uma ferramenta de participação online, participação cívica online, daqueles que querem defender a vida, a família e a liberdade. Esses são os nossos 3 pilares que regem a nossa atividade e se inspiram nos princípios da doutrina social da Igreja. Bom, como funciona o Citizen Go? Nós temos a página na internet, e essa página na internet exibe as campanhas institucionais de cada idioma ou as campanhas feitas por outros grupos afins. Daí já pode surgir a primeira pergunta: por que a página não exibe as petições feitas por usuários individuais? Por uma mera questão de organização. Já se previa que com o passar do tempo a plataforma ficaria conhecida, a ferramenta ficaria conhecida, e a tendência é que o número de petições por usuários individuais se tornasse cada vez maior. Então, por uma questão de precaução, para não tornar a página uma bagunça, decidiu-se que só seriam exibidas em destaque as campanhas institucionais, as campanhas feitas por grupos afins ou as campanhas de usuários individuais que têm um grande destaque. E isso é um trabalho de cada editor, de cada idioma, mapear isso. Seja pelo contato com as pessoas ou através das redes sociais, etc. Então, quando a pessoa entra em www.citizengo.org, ela vai ver o carrossel, nós chamamos de carrossel, que vai apresentar as 5 principais petições, podem ser as 5 mais recentes ou as 5 mais importantes, e as outras petições de destaque. Não que essas sejam as melhores. É claro que um usuário, às vezes pode ser que um usuário individual possa fazer petições melhores do que as nossas, e isso passa despercebido. Por isso que é importante esse contato com os usuários da ferramenta. E, além disso, existem os campos para doação. Eu vou explicar melhor como funciona isso, o porquê da doação. E a ferramenta crie a sua petição. Então, aqui é o ponto interessante. A ferramenta de Citizen Go ela permite criar uma petição online sobre qualquer tema que esteja relacionado principalmente à vida, família e liberdade. E essa petição online ela não vai ser simplesmente um mecanismo para recolher assinaturas eletrônicas, virtuais. Por que não? Porque na nossa ferramenta, cada assinatura pode, se o criador da petição quiser, ou se ele conseguir o e-mail do destinatário,
pode enviar um e-mail automaticamente para o destinatário da campanha. Então, as assinaturas não vão ser apenas recolhidas, mas elas vão se transformar em e-mails automaticamente e esses e-mails vão ser enviados ao destinatário. Então, esse é o X da questão. A pressão multiplica-se de uma maneira extraordinária. Por quê? Aquelas assinaturas não vão ficar simplesmente pairando no ar, né, lá na rede. Elas vão chegar até o destinatário. Se o criador da petição conseguir o e-mail do destinatário, que hoje em dia é muito fácil de conseguir. São raros os casos em que nós não conseguimos o e-mail do destinatário ou dos destinatários das campanhas. Então, essa é a chave do sucesso das petições. Recentemente, o Álvaro Zuleito, nosso diretor, deu uma entrevista para a Ciprensa, né, que é a versão espanhola do ACI Digital, e ele afirma, pela medição que nós fazemos do sucesso das campanhas em todos os idiomas, a taxa de vitórias, por assim dizer, é de mais de 50%. Então é uma taxa alta, ainda mais considerando-se o pouco tempo de existência do Citizen Go. Então, o usuário, ao clicar no botão Crie sua petição, ele vai poder utilizar essa ferramenta de forma gratuita. Nós não cobramos nada, absolutamente nada, para a utilização da nossa ferramenta. Outras plataformas de petições online cobram, porque são empresas com fins lucrativos. O Citizen Go não é uma empresa com fins lucrativos, é uma fundação sem fins lucrativos. Bom, muitos já sabem ou devem imaginar que deve custar algo para manter isso em funcionamento. E sim, custa muito dinheiro. E é por isso que existe lá o botão doar e por isso que mensalmente nós enviamos as campanhas com pedido de doação para os nossos subscritores. Por quê? A partir da experiência do Asteuir, extremamente bem sucedida, de completa independência em relação a quaisquer outras organizações, poder público, políticos, mega empresários, etc., a junta diretiva decidiu que esse formato seria o mesmo em Citizen Go. E qual é o formato? Pedir uma pequena doação mensal àqueles que se identificam com o nosso trabalho, mas que por diversas razões não poderiam começar um trabalho semelhante por conta própria. E acreditando no que nós fazemos, vão colaborar, por exemplo, no caso do Brasil, com R$10, com R$15, no caso da Europa com 5 euros, no caso dos Estados Unidos com 5 dólares. E isso tem funcionado. Tem funcionado para o Asteuir há 13 anos e tem funcionado para o Citizen Go, graças a Deus. E aqui também eu gostaria de deixar formalmente um agradecimento para aqueles que, porventura, já tenham colaborado financeiramente conosco. Por quê? Custa caro manter essa estrutura. A página na internet, a ferramenta de envio de petições tem um custo. Nós temos 2 programadores profissionais que trabalham em tempo completo. Tem um custo. Nós temos custo de deslocamento. Nós temos custo para manter a equipe. E esse custo existe justamente para tornar a nossa atividade profissional. Para que as pessoas possam dedicar tempo, para que as pessoas possam atuar de forma praticamente exclusiva e tornar as atividades de Citizen Go mais eficazes. Ou seja, não é uma questão de interesses pessoais, não. É simplesmente para viabilizar um maior sucesso nas nossas atividades. Isso tem funcionado já com a Asteuir. Então, essa experiência de sucesso do Asteuir, de 13 anos, mostrou para o Álvaro, para o Inácio e para os outros membros da junta diretiva que valeria a pena adotar esse mesmo modelo. Então, nós, com isso, garantimos 100% de independência. E hoje, nós sabemos que, muitas vezes, uma verba estatal pode comprometer para sempre uma determinada atividade, porque aquilo pode virar instrumento de chantagem. E isso não acontece no caso de Citizen Go. Aqueles que
talvez em algum momento deixam de concordar conosco, param de fazer as doações e nós compreendemos isso perfeitamente. Aqueles que talvez não, em determinado momento não têm dinheiro para colaborar, que já colaboraram no passado, compreendemos perfeitamente. Mas a ideia é essa, que muitos, doando pouco, vão poder tornar isso viável. E isso é uma inspiração que o Inácio Assuaga trouxe diretamente da experiência norte-americana. Nós sabemos que existe uma cultura de doação nos Estados Unidos muito forte, principalmente no campo conservador. E essa campanha de doações existe desde... funciona desde para a manutenção de uma página na internet, ou inclusive para o financiamento de candidaturas políticas. É muito comum as campanhas de levantamento de fundos direta com possíveis eleitores de um determinado candidato. Isso foi feito, por exemplo, com a candidatura do Ronald Reagan. Inclusive, nós tivemos a oportunidade de participar de um curso recentemente em que estava um dos maiores especialistas em levantamento de fundos dos Estados Unidos, talvez do mundo inteiro, e que foi quem assessorou a campanha do Ronald Reagan, que foi, como nós sabemos, muito bem sucedida. Bom, em linhas gerais, essa é a estrutura. Claro que nós não nos atemos somente às ações online, mas também às ações offline. Por exemplo, nosso diretor de campanhas para a língua inglesa, o Gregory, tem participado ativamente nas atividades na sede das Nações Unidas em Nova York. Então, nessa semana que passou, ele esteve lá durante todo o tempo, trabalhando, levando assinaturas impressas de 2 das nossas petições globais. Os nossos membros, os nossos diretores de campanha na Europa, a Madalena, responsável pelas campanhas em polonês, o Matteo, responsável pelas campanhas em italiano, o Luiz Losada, responsável pelas campanhas em espanhol, tem participado também ativamente nos organismos internacionais que têm sede na Europa. E aqui também, eu como representante para as campanhas em língua portuguesa, tenho também procurado me somar a outras iniciativas extraordinárias, pró-vida, os nossos amigos em São Paulo, para poder também ajudar. Ou seja, aqui é muito importante frisar aqui que o nosso objetivo não é ficar preocupado com essa coisa do protagonismo. Não. O Citizen Go é uma ferramenta e pode ser utilizado por qualquer um. No meio pró-vida, no meio pró-família, entre os conservadores. Então a ideia justamente é viabilizar, multiplicar essa participação cívica daqueles que muitas vezes não têm um mecanismo de ação. No site, se vocês entrarem em www.citizengo.org, vocês vão encontrar também um manual para a criação das petições. Quais são os critérios, as dicas para fazer uma petição bem feita. Esse manual encontra-se no pé da página inicial. Se vocês entram em citizengo.org, se vocês descerem até o rodapé da página, tem um link escrito Ajuda. Vocês podem clicar nesse link e lá vocês vão ter o manual completo para a criação da petição. E também um guia passo a passo para difundir a petição na rede. Algumas perguntas frequentes e aquilo que nós chamamos de ethos, ou os princípios da Fundação Citizen Go. Eu vou ler aqui esses princípios. Talvez nem todos tenham a oportunidade de acessar o link por agora. Enfim, são 11 os princípios, né, que resumem o texto que está lá. Primeiro, o direito à vida e a sua preservação da concepção até a morte natural. 2. O direito à integridade física, à segurança e à saúde. 3. O direito ao respeito do ser humano individual, à sua honra e reputação. 4. O direito a pensar, agir e a evitar certas ações segundo o ditame da reta consciência. 5. O direito à liberdade de educação. 6. O direito à liberdade de informação. 7. O direito à livre associação. 8.
o direito à liberdade religiosa para honrar a Deus no âmbito privado e público, de modo individual e coletivo, segundo a reta consciência. 9. Direito ao matrimônio, entendido como a união entre homem e uma mulher, e a educação dos filhos. 10. Direito ao trabalho, à iniciativa econômica e à propriedade privada. 11. Direito a uma participação ativa na vida pública e à proteção legal do Estado. Se vocês acessarem o link, vocês vão ver, vocês poderão ver lá um pequeno texto com um aprofundamento de alguns desses princípios. Acho que vale a pena. Bom, com relação à criação das petições, quais são as dicas que acho que vale a pena dar aqui na palestra? Primeiro, o tema não deve ser um tema que não pode ser solucionado. Exemplo, pedir para que as Nações Unidas acabem com a fome no mundo. Bom, acho que todo mundo gostaria que a fome no mundo acabasse, mas nós sabemos que as Nações Unidas não vão fazer isso e que nenhum político, nenhum líder vai fazer isso. Vai ser uma petição completamente infundada e morta, não teria muito sentido. Uma outra pergunta que pode surgir é: vale a pena enviar petições para líderes esquerdistas, ditadores ou pessoas que nós temos quase certeza que vão ignorar a petição? Eu creio que sim. Por quê? Essas petições, no fundo, no final das contas, vão servir como um termômetro. Bom, se a pessoa consegue angariar 50 mil assinaturas, 100 mil assinaturas, ou seja, 50 mil e-mails enviados para esse destinatário, e mesmo assim a pessoa não faz nada, bom, confirma-se que se trata de alguém que realmente ocupa um determinado cargo e que não está nem aí para o bem comum, não está nem aí para as pessoas que ela representa. Então é como se a petição servisse também para constatar uma suspeita, vamos dizer assim. Uma outra dica importante é uma boa redação, né? A estrutura da petição. Ela tem a coluna da esquerda, para quem já viu, né, vai saber imediatamente do que eu estou falando. Quem não viu ainda, quem não conhece o nosso trabalho, vai ver lá que existe o texto, a coluna da esquerda que tem um texto, uma imagem, o termômetro que apresenta o número de pessoas que assinaram, o título, o campo, o formulário para assinatura da petição e na coluna da direita também a mensagem que será enviada. Então, com relação ao texto da esquerda, eu sugiro que seja um texto bem escrito, com um português correto, um português elegante, o melhor português que se possa ter, com estilo, talvez um estilo jornalístico, um estilo informativo, que terá como objetivo explicar para as pessoas a razão daquela campanha, o que é a campanha, o que é o tema e por que é importante a pessoa participar dessa campanha. Então, nesse texto, a pessoa pode colocar links, pode colocar vídeos e pode colocar imagens também. Então, não basta simplesmente colocar uma frase qualquer, pelo fim de tal coisa. Não. Essa mensagem mais direta, ela fica para o e-mail que será enviado. Claro, pode ser longo, não tem problema nenhum. Mas, geralmente, as imagens mais sucintas tendem a ser mais eficazes. E, com relação à mensagem a ser enviada ao destinatário, é óbvio que, se ela não tiver nenhum xingamento, nenhum desrespeito, a tendência é que ela seja mais eficaz. É claro que isso não significa uma falta de firmeza na cobrança. Não. Significa não colocar palavreado, porque imagina uma pessoa recebendo 50 mil e-mails com um xingamento. Aquilo vai causar a pessoa vai ficar nervosa, vai ficar com raiva, mais raiva ainda do que só com 50 mil e-mails com uma cobrança firme, contundente, e a chance dele simplesmente ignorar aquilo vai ser ainda maior. Um detalhe interessante no campo da mensagem enviada ao destinatário, no final aparece lá sempre, atenciosamente e entre colchetes, o seu nome. O que é isso? Quando a pessoa assina, a mensagem é enviada com o nome da pessoa que assinou. Então o destinatário vai receber 1.000, 2.000, 5.000 e-mails com nomes diferentes. A mesma mensagem, mas com nomes diferentes.
Então a ideia aqui é a pessoa vai pensar, olha, é a mesma mensagem, a mesma cobrança, sim, mas são pessoas diferentes que estão subscrevendo ou que estão aderindo a essa campanha. Em geral, é isso. Um outro elemento interessante é que, pela experiência do ACTEUI, quanto mais local for o tema, quanto mais específico, maior a chance de vitória. Então, por exemplo, se alguém consegue emplacar uma campanha na própria cidade, em relação, por exemplo, um vereador, um empresário local, é maior a chance de vitória. Não que as campanhas com temas mais amplos não tenham chance de vitória. Claro que elas têm. Mas a experiência que nós temos, quase que estatística, é essa. Então, o tema tem que estar bem delimitado, os textos bem escritos, que não significa que não possam ser contundentes, que não possam ser claros naquilo que vão pedir. E o segundo momento, após criar a petição, é a difusão. Como as pessoas podem difundir? Bom, Facebook, hoje em dia é muito fácil, você coloca o link da petição, uma vez criada você já tem acesso ao link da petição, pode compartilhar nas redes sociais, você pode compartilhar por e-mail, você pode compartilhar por Twitter e também no boca a boca. Você pode compartilhar por WhatsApp, enfim. Isso também vai da criatividade do usuário. Eu sempre cito um exemplo que eu achei extraordinário, do Pedro, que inclusive mora aqui em Belo Horizonte. Eu ainda não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, mas o Pedro Henrique, um cara que criou uma petição para apoiar o Paulo Eduardo Martins. Não sei se todos que estão assistindo a palestra conhecem, mas é um jornalista que apresenta o programa na Rede Massa, em Curitiba. Excelente, faz comentários excelentes, com críticas ao PT, com comentários políticos inteligentes, perspicazes. Bom, o Pedro fez uma campanha no Citizen Go para apoiar o Paulo, porque ele havia sido... Houve uma mudança na estrutura do programa e os comentários que ele fazia, se não me engano, na parte da manhã foram removidos. Então, o Pedro fez uma campanha por conta própria. Ele não me procurou, não mandou e-mail. Eu imagino que ele deva ter lido o manual. Se não leu, ele se inspirou talvez em outras petições. Escreveu o texto, escreveu o e-mail, recolheu as assinaturas e no final ele conseguiu mais de 20 mil e-mails. Recolheu mais de 20 mil e-mails. Então, realmente funciona. Né? E felizmente o Paulo voltou a apresentar. Por causa única e exclusivamente da campanha do Citizen Go? Não. Mas eu creio que eu estou seguro de que essa campanha ajudou nas redes sociais a multiplicar a pressão que chegou até o Ratinho, que é o dono desse canal de TV, e que declarou que havia ficado assustado com o tamanho da pressão, a dimensão da pressão nas redes sociais para a volta do Paulo. Então eu estou citando aqui um exemplo, existem outros, mas se as pessoas realmente gastam um tempo pesquisando para fundamentar melhor aquilo que está sendo pedido, a chance de vitória da petição é ainda maior. Agora mesmo, antes de gravar a palestra, eu escutei uma entrevista com o Alejandro, diretor do portal Aciprensa, falando justamente sobre o tema das petições online. Se elas funcionam, se não funcionam, ele como jornalista, né, como diretor desse canal de notícias católico, Alejandro Bermúdez, perdão, é o nome dele. Ele muitas vezes é questionado, até porque a imprensa ajuda a divulgar as nossas petições. Aqui eu gostaria de também abrir um parêntese e registrar meu agradecimento. E aqui no Brasil, particularmente ao Rafael, que é o editor, um dos editores aqui para a língua portuguesa. Muito obrigado, Rafael. Então, ele comentando um pouco sobre esse tema das petições online, ele fala, olha, realmente, quando a coisa se banaliza muito, quando as pessoas começam a pedir coisas esdrúxulas,
realmente perde um pouco o sentido. Mas se as petições são bem feitas, são bem delineadas, elas funcionam. E ele cita inclusive o Citizen Go como referência, né, pró-vida e pró-família, e mostra, acho que é interessante ver esse feedback dele, inclusive serve como uma injeção de ânimo para a gente seguir em frente com o nosso trabalho e também para as pessoas que acompanham o nosso trabalho, que nos apoiam. Realmente funciona. Se não funciona, como eu disse antes, serve como termômetro. Serve para mostrar que aquele destinatário da campanha não tem interesse em representar os interesses de muitos que o colocaram no poder. Bom, eu acho que é isso. Eu gostaria de agradecer novamente ao Wagner Moura a oportunidade. Procurei gravar a palestra com esse clima mais informal. Estou falando aqui para um público real, eu sei que vai assistir a palestra, mas aqui na minha frente um público imaginário. Então eu peço desculpas aí por alguns deslizes, por possíveis deslizes. Espero que a palestra tenha servido e que sirva para primeiro, conscientizar um pouco os católicos. É necessário atuar na vida pública, não só através de petições online, mas lobby no Congresso Federal. Quem conhece o pessoal, os nossos amigos do Observatório Interamericano de Biopolítica, sabe do que eu estou falando. E através de outras atividades, panfletagens, vigílias de oração, organização de marchas, verdadeiramente, ou seja, de marchas não como aquela bagunça amorfa que nós vimos no ano passado, mas com marchas que têm um líder reconhecível, identificável, que tem um objetivo claro, que são organizadas, cujo objetivo não é trazer o caos. É claro que as marchas, elas muitas vezes não, por si só elas não trazem nenhum tipo de mudança, mas elas servem, quando são bem feitas, elas servem como termômetro para mostrar, para pressionar, e são perfeitamente legítimas. Espero também que a palestra sirva para as pessoas conhecerem melhor o que é o Citizen Go, e espero que nós possamos continuar fazendo um trabalho cada vez melhor, que Deus possa nos ajudar, que a Santíssima Virgem Maria possa também estar sempre ao nosso lado, intercedendo por nós nesse trabalho em defesa da vida, da família e da liberdade, e procurando dar voz àqueles que não têm voz. Então, realmente agradeço. Quem quiser visualizar alguns vídeos que já foram elaborados pela nossa equipe, podem procurar no YouTube a nossa página. Vocês podem procurar lá Citizen Go YouTube. Vocês vão ver lá que tem alguns vídeos. Um deles, uma viagem que o Inácio Assuaga fez recentemente ao Paquistão. Essa é uma campanha que já tem algum tempo, uma campanha para buscar a libertação da Asia Bibi, que é uma católica paquistanesa que está presa, acusada falsamente, injustamente de blasfêmia. E Asteuir, agora Citizen Go, tem acompanhado de perto, com auxílio material, ajudando inclusive a pagar a equipe de advogados para a libertação dela. O Inácio Assuaga, de forma muito corajosa, foi ao Paquistão conhecer a realidade em que ela vive, conhecer a família dela, falar com os advogados e tentar encontrar um mecanismo legítimo para buscar a libertação dela. Lá também vocês vão encontrar um vídeo com a apresentação da nossa equipe e alguns outros materiais. Bom, acho que é isso. Agradeço a oportunidade ao Wagner Moura mais uma vez. Espero que o CONACAT seja um sucesso e que essa seja apenas a primeira de muitas outras edições. E quem tiver interesse pode me procurar no Facebook, Guilherme Ferreira. Pode escrever e-mail gferreira@citizengo.org, gferreira@citizengo.org, para tirar dúvidas, para pedir alguma dica, enfim, para o que quiserem.
estou à disposição de todos. E gostaria de deixar uma última mensagem reafirmando que quem faz Citizen Go são as pessoas que participam das campanhas. O mérito não é meu, o mérito não é do Inácio, o mérito não é do Álvaro, é de cada um que acredita que esse clique, que envia esse e-mail, pode fazer a diferença e, graças a Deus, muitas vezes faz a diferença, tem feito e seguramente vai continuar fazendo a diferença. Muito obrigado e viva Cristo Rei! Você gostou dessa palestra e quer vê-la outras vezes, não quer? A boa notícia é que você pode adquirir o acesso a essa palestra e ainda ajudar iniciativas que cuidam de mulheres grávidas que precisam de ajuda, como a Casa Provida São Frei Galvão, no Rio de Janeiro, e a Associação Guadalupe, em São Paulo. Para adquirir o acesso a essa palestra, visite o site www.catolicoemrede.com.br. Invista na sua formação católica e ajude iniciativas do bem. Obrigado por assistir.